Muito boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome do mestre, do amigo, do irmão, como cada um de nós busca e o identifica. Peço a inspiração do alto, com muita simplicidade, mas acima de tudo com muita responsabilidade, para que as palavras aqui colocadas ajudem a todos nós, os encarnados que vieram à noite de hoje. Muito obrigado pela presença. Os desencarnados que vieram trabalhar, mas também os desencarnados que precisam aprender como todos nós. E possamos, de alguma forma, identificarmos os propósitos de Deus em nossas vidas. Diante dessas colocações, dessas ideias, vamos, aproveitando as oportunidades que serão ofertadas, realizar as nossas escolhas diante do nosso livre arbítrio, pautando estas oportunidades na missão que cada um de nós abraçou quando do seu planejamento existencial. E assim, nesta caminhada rumo a tão desejado progresso espiritual, quando retornarmos ao mundo dos espíritos. Que Deus seja sempre louvado. Eu fico às vezes na dúvida se uso o microfone, se não uso, mas vamos lá, se ficar muito alto, sinalize por favor, que senão eu desligo e vamos na voz. Queridos irmãos, o que nos traz hoje é falarmos sobre as consequências do conhecimento espírita. Várias leituras já foram colocadas aqui, e no bojo destas palavras, o conhecimento já foi amplamente divulgado, acredito. Para aqueles que já estão na caminhada com o estudo, fica mais fácil identificar. Eu, particularmente, não sei o nível de conhecimento dos que estão aqui. Conheço alguns de longas datas do movimento espírita, com estudo. Mas a irmã, quando fez a sua abordagem inicial aqui, acolhendo os que estão presentes, ela disse que algum motivo fizeram com que vocês escolhessem sair dos seus domicílios, ajustar nas suas agendas, estarem aqui na noite de hoje. Busca de um conhecimento. Um conhecimento que nos traga consolo, um conhecimento que abra os horizontes em nível de ideias diante das incertezas, das angústias, que eu tenho certeza que envolve a todos. Mas, acima de tudo, espero que esta vinda não seja a última, muito pelo contrário. Porque se acreditamos que o conhecimento vai trazer consequências felizes, e não querendo ser presunçoso, continue, venha verdadeiramente beber desta fonte, porque este que está aqui atrás disse que este conhecimento que traduz a verdade irá nos libertar. E esta libertação que vos falo é a libertação da consciência, que se encontra aprisionado no íntimo de cada um de nós, à luz da compreensão e do discernimento. Eu sei particularmente as experiências que Deus tem me propiciado, mas a de vocês eu não sei. Cada um é que vai refletindo. Porque todos se colocam como detentores da verdade. Mas esta verdade, sabemos que ela está envolvida nos nossos interesses materiais.
Naturalmente, estamos no mundo corpóreo, material. Não é indigno. Mas qual o propósito que cada um vem desenvolvendo no dia a dia? Qual o propósito? Isso é que faz a diferença. Isso é que vai permitir, como disse a leitura preparatória, para que nós possamos caminhar alegres. Ele falou da alegria. Buscando uma felicidade, só tem um caminho: a prática do bem. Mas e o que é este bem? Ele é muito subjetivo, mas ele tem parâmetros para que nós tenhamos referência. Está aqui atrás. O bem vai ser tudo aquilo que está escrito na lei de Deus ou na lei divina. E onde está escrito esta lei de Deus e esta lei divina? Os textos. Os textos. Nos inúmeros textos. Mas a doutrina espírita, com precisão, diz: ela está, acima de tudo, registrada em nossas consciências. Portanto, para aqueles que ainda não estão muito enfronhados no espiritismo, a leitura preparatória fez uma panorâmica. Mas a verdade é que muitas das vezes nós somos atraídos pelo espiritismo pela porta da dor, do sofrimento. Não faz muito tempo também éramos atraídos pelos fenômenos. Não faz muito tempo éramos atraídos por soluções imediatas. Através das vozes dos espíritos, sejam em diversos locais, gostaríamos, na busca desta facilidade, desta certeza do que devemos ou do que não devemos fazer. Isso é interesse, puro interesse. E muitos diriam: é justo, é digno, facilita. Mas, porém, a doutrina nos diz que devemos prosseguir em um caminho aonde teremos as oportunidades. E aí Kardec nos traz, através das vozes dos espíritos, ele codifica. E esse conhecimento espírita, ele tem 5 eixos, ou princípios, que toda a doutrina está alicerçada neles. O primeiro, em nível de conhecimento. Porque tudo que eu vou falar aos irmãos na noite de hoje, para alguns outros, não é novidade. Para outros, eu gostaria que sensibilizasse-os, tocasse, levasse cada um a pensar na ideia e dizer: é verdade, eu não tinha me apercebido. Para outros, eu até já ouvi falar. Enfim, é preciso que a gente faça, todos nós façamos uma análise do que esse conhecimento está impactando na vida de cada um de vocês, que eu não sei. Sei das minhas realidades. Mas o primeiro princípio é a existência de Deus. Mas isso não é novidade. A grande maioria das religiões, para não dizer a sua totalidade, eu digo a grande maioria porque eu não sou detentor do conhecimento pleno de todas as religiões. Podemos afirmar que a grande maioria das religiões agora são monoteístas, acreditam em um único Deus, com suas características. A doutrina espírita também não seria diferente. Mas ela se posiciona e nos apresenta esse Deus como uma inteligência. E essa inteligência é causa primeira de tudo, de todos.
E aí é preciso a gente dar uma dimensão a essa ideia. O que eu estou falando aqui é uma ideia que não foi plasmada por minha própria vontade. Ela foi transferida ao longo da minha existência presente. Até então eu estou só falando de Deus. Muito bem. Aí vem o segundo grande eixo, premissa, o princípio, como queiramos denominar. A imortalidade da alma. Mas isso não é novidade. A grande maioria das religiões também acreditam na imortalidade da alma. Sabem até se posicionar à luz do seu entendimento, dos seus dogmas, das suas teorias, das suas teologias, se posicionam e dizem até o destino. E nós, espíritas, também nos posicionamos a respeito. E tudo que eu estou falando de forma simples, resumidamente, está numa obra denominada Livro dos Espíritos. Isso é informação, isso é conhecimento. E diz, e nos afirma, que nós vamos retornar para o mundo dos espíritos, e nos afirma que foi de lá também que nós viemos. E que, segundo as doutrinas salvacionistas, eles não concordam, porque na concepção deles, o espírito é originado no mesmo momento em que o corpo é gerado em nível de embrião. Cada qual, como dizia Paulo, cada qual, no seu conhecimento que devemos respeitar. E se nós temos dúvidas, só o estudo é que levará a minimizarmos essas dúvidas e, com certeza, passaremos a aceitar como nossas ou nossa verdade. A sua verdade. E que não devemos estar preocupados se o outro vai acreditar. Eu não estou dizendo com isso que não fiquemos preocupados se o irmão não está em sofrimento. Porque todos aqueles que estejam em sofrimento é motivo da nossa preocupação, mas não é motivo da nossa absorção. Muito bem. Aí vem o terceiro eixo que Kardec nos apresenta. A comunicação com os espíritos. Tem um mundo extrafísico, tem um mundo físico, e nós nos comunicamos. De que forma? Sabemos por relatos históricos, está na própria doutrina, as mesas girantes, os fenômenos físicos, que, como disse a leitura preparatória, nos apresentando o Espiritismo, era muito fantasioso e até hoje está sendo creditado no sobrenatural. E até hoje, para alguns outros, está acreditado, é coisa de Deus, e as coisas de Deus é para serem aceitas sem questionamentos, e por aí vai. Respeitamos. Mas quem trabalha com racional, quem respeita a inteligência alheia, quem respeita a liberdade de consciência, sabe que quem verdadeiramente nos libertará em busca dessa verdade é o conhecimento. E ele virá. E vem. Ele vem justamente porque nós vamos então entrarmos agora no quarto princípio: reencarnação. Aí a coisa começa a nos distanciarmos de muitos irmãos que convivem, que habitam este abençoado planeta. E é essa negação desta grande verdade que o Espiritismo nos revela
e nos convida a estudarmos, porque outras doutrinas também milenares, muito mais antigas do que o Espiritismo, que não tem nem 200 anos. Acredito também. Os orientais já comungam, os ocidentais nem tanto. Enfim. Mas é a reencarnação, ao meu modo de ver, que vai ser esse grande divisor de águas. Porque o espírito não vai nascer junto com o corpo. E o mestre disse que é da carne, que é do espírito, é do espírito. Precisamos dar sentido às palavras, mas outros vão, justamente onde vamos ler aqui em Mateus, essa assertiva, inúmeras outras doutrinas também vão se apropriar desta mesma mensagem e vão trazer o seu entendimento. Mas no bojo do seu entendimento está a negativa da não reencarnação. E essa negativa que permeia até hoje nas consciências de muitos irmãos tem atrapalhado o desenvolvimento. Atrapalha, mas não impede a marcha do progresso, mas dificulta. E é por isso que nós ainda estamos com toda essa dificuldade de convivência mútua. E ao meu ver, é o meu entendimento, e eu pedi o auxílio, é esta negativa da reencarnação. Porque o último princípio, que é a lei de causa e efeito, para aqueles que acreditam na reencarnação e o que acreditam também na lei de causa e efeito, quando fossem agir, logo mais quando saíssem desta casa, vão pensar duas vezes a forma como vão agir, se é na prática do bem, se é na prática do mal, porque terá consequência presente e terá consequência futura. E a isenção vai se dar pela reparação. Tudo isso é conhecimento espírita. E nós passamos isso de coração, sem estarmos afrontando, desrespeitando, impondo as nossas inteligências. Nada. Sem querer amedrontar. Apenas dizer que tudo é uma consequência natural. E se é uma consequência natural, é da natureza. E se é da natureza, é divina. E se é divina, é de Deus. Portanto, quando a gente vem aqui com esse propósito de o que é que eu sei sobre o Espiritismo? E o que eu sei tem ajudado no meu dia a dia? Como eu sei? Alguém que está ao meu lado sinaliza. Sinaliza. Quem? Todos que estão encarnados como você sinalizam. E estão ao seu entorno, nas suas oportunidades desta existência. Mas também o mundo dos espíritos, que está intimamente ligado com o mundo físico, também tem os seus trabalhadores e eles sinalizam. Como eles sinalizam? Precisamos estudar. O quê? Mediunidade. E o Espiritismo oferece uma obra denominada O Livro dos Médiuns. Por quê? É através deste conhecimento, desta informação, que Kardec codificou. É através deste conhecimento que nós recebemos informações através de fenômenos processados e explicados, porém, ainda não aceito. Não pelos espíritas, mas pela ciência. Porque a ciência se fundamenta no materialismo. A ciência se fundamenta
em Deus, e olhe que tem muitos irmãos que não querem reconhecer isso, porque acham que tudo que sabem, ou tudo que produz, é fruto do seu esforço. Verdade. É fruto das condições materiais para as pesquisas. Verdade. Mas também é fruto dessa inteligência que rege tudo. Grande verdade. Mas o conhecimento humano vem dar publicidade às pesquisas que se desenvolvem e a academia apresenta e as instituições aceitam como algo bom e permite que todos nós tenhamos acesso gradativamente aos benefícios destas descobertas que a ciência nos apresenta. E o que isso vai nos ajudar na nossa caminhada espiritual quando nós voltarmos para o mundo extrafísico? A ciência nos apresenta estudo da mente humana, do comportamento humano, que nos ajuda a minimizar os nossos traumas, que nos ajudam no relacionamento mútuo, no que tange ao coletivo. E o lado espiritual? Como esse conhecimento, seja numa casa espírita, seja, vou citar aqui apenas didaticamente, seja no estudo de uma igreja católica, num templo evangélico, que todos fazem os seus estudos, não tenho dúvidas. Porque todos se posicionam trazendo as suas ideias, trazendo as suas convicções. E sem querer ser maledicente, na maioria das vezes, até impondo essas convicções. Respeitamos, mas discordamos. Ponto. Mas temos que respeitar porque convivemos todos. Diante do que Kardec nos trouxe, em cima desses princípios, nós vamos sucessivamente, com as oportunidades dessa existência, e sabedores que não é a primeira existência, das inúmeras que já tivemos, porque a reencarnação passa a ser algo aceito como verdadeiro. Isso tudo que já foi dito aqui na noite de hoje, somado ao que vocês já trazem consigo de bagagem de conhecimento adquirido, tem, de alguma forma, melhorado o comportamento de cada um dos irmãos aqui presentes? Essa é a grande questão. Porque o conhecimento espírita vai favorecer que façamos, e somos comumente convidados, porque faz parte também do estudo espírita, um autoconhecimento, que muitas das vezes buscamos a ciência através de profissionais qualificados que estudaram a mente e o comportamento humano, que nos ajudam de sobremaneira. Mas nós somos capazes, como seres inteligentes, de refletir nesse autoconhecimento, nessa individualidade, se tudo isso está nos ajudando na hora das oportunidades que são ofertadas, em todo sentido da necessidade humana. Esse que está aqui atrás nos deixou uma mensagem. A grande primeira foi amar a Deus. E a segunda é o próximo como a ti mesmo, fazendo a ele o que você gostaria que fizesse com você. Pronto. Aí reside tudo.
profeta, caridade, tudo que for conceito na prática do bem perpassa por essa assertiva do mestre. Mas a doutrina espírita nos chama a atenção. Se fosse com você, você gostaria? Não. Então por que faz? Porque eu sou imperfeito. Me permita, eu ainda não cheguei nesse nível. Isso é autoconhecimento. Mas você está se esforçando para vencer essa imperfeição que não foi ninguém. Oh, não foi ninguém? Foi. Foi Deus que lhe disse. Foi Deus? Foi. Ele não está na sua consciência? Está na sua consciência. Ele disse que não fizesse isso porque você não gostaria. Isso, queridos irmãos, freia. Isso faz nos enquadrar na lei de causa e efeito. Eu não vou fazer, portanto, estou me esforçando. Parabéns pelo esforço, e eu sei que o esforço é grande, porque a pessoa que está ao seu lado realmente é difícil. É difícil de outras caminhadas e está sendo difícil dessa. Só você e mais alguns outros ao seu entorno sabe todas as suas dificuldades. Mas você está vencendo as suas imperfeições, as suas limitações. É mérito seu. E por mérito você vai colher os benefícios disso aí. Acredita ou não acredita? Faz ou não faz? A livre escolha é sua. Porque o tribunal do Cristo, e quando eu falo tribunal, às vezes as pessoas se assustam. E esse tribunal é para assustar mesmo. Mas é para assustar à luz do respeito. Não é para assustar à luz do rigor, em termos de castigo e de punição, como outrora nos passaram isso. Esse tribunal, ele é justo, porque a lei que antecedeu ao Cristo, dito lá por Moisés e os seus antecessores, nos apresentou essa justiça divina. E o Mestre veio, manteve essa justiça divina, mas ela tem que ser com amor. E o amor é fazer aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Esse é o amor da terra. Esse é o caminho. Essa é a verdade. E por essa verdade, a vida, que é a imortalidade da alma, terá dias de felicidade. Em um processo evolutivo, gradativo, em nível de progresso. Portanto, quando eu disse aqui logo no início que o nosso objetivo era analisarmos as consequências do conhecimento espírita na vida de cada um de vocês, à luz do que cada um já entende, já compreende, já sabe, já aplica. É nesse sentido que nós devemos parar e mensurar, medir nesse autoconhecimento. Muito bem. E aí eu poderia resumir. Olha, o conhecimento espírita vai favorecer ao seu progresso moral. Muito obrigado. Guardem essa mensagem, vão refletindo e prossiga. É muito superficial. Tem que destrinchar, tem que esmiuçar. Senão, vamos ficar pensando que estamos fazendo certo,
e não é bem o certo. Então é o meio certo? Não. Ou é o bem ou é o mal. Não tem jeitinho. E olha que jeitinho é algo que permeia a nossa cultura. Que tem um lado bom, de quem quer ser generoso. Mas muita generosidade nesse aspecto leva à irresponsabilidade, à inconsequência. E aí? Eu costumo sempre dar uma frasezinha que diz assim: o remédio que cura é o veneno que mata, depende da dosagem. É remédio ou é veneno? Porque a doutrina espírita, se alguns outros, vamos ler aqui, ó. Vinde após mim e vos farei pescadores de homem. Dê sentido a esta frase? Não diz que a doutrina é a chave? Vamos então, por esta porta, que são os ensinamentos de Jesus, dar sentido. Eu vou dar um sentido aqui. Simplório. Bem simplório. Quem pesca? Carlos, pescador. E o que ele está fazendo? Um trabalho. Lei do trabalho. Dignificante. Para a sua sobrevivência física. Matéria. Tá. Mas ele não está pescando o homem. Ele vai pescar o peixe. E o peixe é alimento. E o alimento, enquanto lei física, né, a biologia nos apresenta, eu preciso fortalecer e alimentar meu corpo físico. Leitura só material. E espiritual? Cada um agora dê sentido. Aonde estão estes homens mergulhados, que nem peixe? Aí a gente começa a viajar, como diz o jovem, na maionese, não sei na onde, no campo transcendental e não sei aonde, enfim. Está mergulhado. Nas dores, no mar das dores, do sofrimento. Aí eu começo a fazer poesias aqui e vamos viajando na inteligência de cada um de nós, dando sentido à mensagem, que não é só para mim, mas é para todos. Esse é o grande desafio do espírita cristão, com o seu conhecimento evangélico, entender, trazer para esta realidade corpórea desta nova existência pela reencarnação, diante de um planejamento existencial, que é conhecimento espírita passado por nós, e que por mérito de cada um e necessidade vamos planejar no que é possível e permitido, e no mais será acrescido ao longo da caminhada, porque o amor de Deus se faz presente em tudo e para todos, de forma indiscriminada, até para o mais perverso lá fora. Dê sentido quando Cristo disse: nenhuma de minhas ovelhas ficará perdido. Quem são estas ovelhas? Desculpe a grosseria da colocação, mas tem que entender quem é esta ovelha. Tem que entender o que vai pescar. Quem é este homem que está mergulhado no mar das dores e do sofrimento? Porque quem vai pescar somos nós depois dele. Vinde, eu vou a ele, pego o conhecimento e vou pescar. Será que eu ou vocês não é um desses homens que está mergulhado nessas dores e sofrimentos? Sim. Mas já foram resgatados, porque uma luz do discernimento, do conhecimento já permeia a mente de cada um, e a consciência. Vamos dar sentido então a essa tão falada, tão propagada consciência, porque é este conhecimento que vai libertar a consciência, que está dentro de cada um de nós. Uma faculdade espiritual. Mas a ciência não aceita isso como verdade, só os postulados espíritas ou outras religiões espiritualizadas.
Porque para a ciência material, e olhe que procuro ser cuidadoso, porque eu não sei o campo do conhecimento dos que estão a me ouvir. Aqui pode ter doutores da lei, PhD em ciência física, extrafísica, e de repente eu posso falar algo que é uma asneira no conhecimento. Se falar, eu tenho a simplicidade de pedir desculpas. Mas minha vontade de servir, trazer uma mensagem com auxílio do alto, Carlos, porque a minha fé, que é o meu conhecimento, permite dizer na minha evocação a assistência do alto e através de um processo mediúnico, por indução de informações que denominamos de intuição, característico de médios de inspiração, para que seja utilizado como ferramenta de comunicação. Porque outros que conhecem cada um de vocês estão desejosos que uma palavra, uma frase, dê sentido na noite de hoje, na realidade existencial de cada um de vocês. Vocês acreditam nisso? Vai depender do grau de conhecimento de cada um. Talvez por um processo tecnológico, alguém mais tarde que navegue no YouTube, onde for divulgado estas palavras ou estas ideias, e quanta baboseira, meu Deus, isso é muito transcendente, isso é irreal. Ponto de vista do irmão. Meu propósito é saber levar vocês a refletirem. O conhecimento espírita está ajudando a transformar a vida de vocês. E transformar a vida de vocês não é sair de uma classe social de menos renda para uma classe social de mais renda. Isso é materialismo, que faz parte da nossa realidade. Mas nós queremos dar sentido espiritual. Este é o grande convite também do conhecimento espírita. Enquanto estamos na matéria, devemos dar ênfase também à necessidade da matéria. Não precisa abdicar disso, abrir mão disso. Porque abdicar disso é você negar toda uma bagagem de conhecimento que está dentro da sua consciência. Sim, Carlos, e onde está essa consciência? No nosso perispírito, porque é uma faculdade espiritual ou uma ferramenta espiritual. É no cérebro, é no seu ser, na sua individualidade, na sua essência. Aí você começa a desconstruir todo esse materialismo, onde nós só fomos ensinados ou direcionados para isso. Mas quando a idade chega e a morte natural ou desencarne é uma realidade, ou quando a enfermidade chega e nos prostra em cima de uma cama, ou nos deixa limitados fisicamente, parece que nesses momentos, naturalmente, buscamos ou as dores, não físicas, mas as dores da alma, causado pelos insucessos, que muitas das vezes denominamos de problemas ou problemáticas. André Luiz me veio aqui à mente agora, era para ter dito no começo. Ele nos afirma o seguinte, que conhecimento espírita, no domínio da alma, individualidade, ser, é tão importante quanto alfabetização na vida simples. Ser alfabetizado facilita na caminhada material de cada um de vocês? Pronto.
Essa colocação de André Luiz é fantástica em termos de sensibilização. Conhecimento espiritual no domínio da alma é tão importante quanto a alfabetização no domínio do corpo físico, das nossas realidades físicas, ou seja, da nossa busca intelectual. Veja como o clamor. Não desperdicem esses momentos. Que momentos, Carlos Alberto? Em que vocês são tocados através da mente de vocês por ideias que muitas das vezes vocês pensam que são de vocês. Pode até ser, mas também pode ser a faculdade mediúnica em funcionamento que todos nós temos. Porque a assistência divina não nos falta. Mas é preciso, queridos irmãos, que tenhamos a vontade de querer buscar esses conhecimentos. É preciso que tenhamos a vontade, com esses conhecimentos, buscarmos a nossa transformação íntima, interior, modificando a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. E olhe que todos nós, em algum momento, pensamos em coisas que não condiz. Porque essas coisas que vêm à nossa mente, que não condiz, faz parte daquilo que está impregnado, daquilo que foi absorvido em outras existências, que o véu do esquecimento que a doutrina nos apresenta, pela misericórdia de Deus, que tenhamos uma nova oportunidade existencial dentro de um novo planejamento, não está esquecido, está adormecido. Tudo é muita informação. Quando eu não tive a oportunidade de falar com vocês, foi no primeiro semestre, quando eu falei sobre a lei de adoração, o Livro dos Espíritos, ele é bem claro, quando ele, lá na lei de adoração, ele diz que os atributos de Deus, o que nós sabemos sobre Deus, é ínfimo, é muito pequeno para a realidade do conhecimento humano na Terra. Onipresente, onisciente, onipotente, imaterial, amoroso. Tudo isso que nós já identificamos como verdade é muito pequeno do que tem a se conhecer. Mas as nossas imperfeições não permitem chegarmos ainda nesse nível. Portanto, vamos fortalecer via a gratidão por tudo que Deus tem nos propiciado, permitido. Agora, temos que ser sinceros com nós mesmos, com a nossa consciência. Bezerra de Menezes, eu até anotei, lendo para conversar com vocês, mas eu tenho o hábito de forçar, não é forçar a memória e dizer exatamente como está no texto, mas forçar a lembrança do que li, do que entendi, para que, se for absorvido, porque decorar é algo que se decora para um teste físico. O nosso teste espiritual não é decorar. O nosso teste espiritual é sentir. Faz muita diferença. Nós temos que sentir. Sentir é redundante o que eu vou dizer aqui agora. Sentir se tem sentido. Sentir se tem sentido. E se tiver, aceite.
Mas não é aceite porque dói menos, não. Porque aí seria condicionante. Aceite porque você acredita que desta forma é melhor para você e será melhor para o outro quando você se predispor a servir. E quem serve está no caminho da felicidade. Foi assim que você leu aí. Né? Eu ouvi. Nós ouvimos. Portanto, queridos irmãos, chegando já ao final da nossa apresentação, desculpe, eu só falei, não deixei vocês falarem, mas é a sistemática. Faz parte do processo e quem já está, convive com essa realidade, talvez os irmãos que estejam pela primeira vez, não absorve ainda, mas a casa convida para o estudo. E no estudo todo mundo lá fala o mundo espiritual, através da inspiração, das ideias que chegam para cada um, fala cada um dos encarnados, instruendos ou alunos, como queiram denominar, que estejam presentes, se posicionando. E aí eu me lembro, uma vez eu fui convidado a participar de um estudo, e aqui eu vou encerrar, tá? Vou ser disciplinado, disciplina. Eu fui convidado por um grupo de amigos, inclusive ela, esposa do confrade também, foi minha facilitadora lá no Sheila. Né? Meu estudo da doutrina começou lá no Sheila, tem pouco tempo, acho que foi uns 25 anos atrás, mais ou menos, quase na fundação lá do Sheila. Enfim, eu estava no ambiente familiar, estava esse casal e mais outros convidados que eu não conhecia. Eu conhecia o casal que me convidou. Caso Alberto, nós fazemos um estudo dia X, tal horário, em tal local. Fala, seria uma alegria para a gente? Eu fui. Mas eu não fui como expositor, não. Eu fui, era no começo da minha caminhada em nível de busca do conhecimento. Na leitura daquele dia, acredito, não sei se foi o Evangelho ou se foi o Livro dos Espíritos, enfim, versava sobre Deus. E aí teve a leitura e cada um foi se posicionando à luz do seu entendimento. Teve uma irmã, ela, não sei qual era a área do conhecimento, mas ela era acadêmica na UFES. E na interpretação e na análise sobre Deus, ficou evidenciado no primeiro momento a necessidade da submissão a Deus. Alguns foram se posicionando, submissão a Deus. Quando chegou a vez dela, ela disse, não, eu não aceito ser submissa a Deus por conta de que se Ele é amor, olha a colocação dela, se Ele é amor, Ele vai compreender, se eu for submisso a Ele, eu vou me anular enquanto a minha capacidade de escolha. Profundo a colocação dela. Que no primeiro momento, você diz, não, minha querida, você está equivocada. Deus, a gente, pela lei da adoração, nós devemos a submissão. E eu confesso a vocês que naquele momento, quando depois eu fui me posicionar, eu disse, eu particularmente, desde já, me coloco como submisso. Mas eu não quis render o conflito em nível da divergência. Mas naquela época eu saí de lá achando que ela estava errada. Mas ela foi enfática. Eu acho que o grande erro dela foi a forma como ela se expressou. Mas hoje, com a minha maturidade espiritual, eu compreendo que continuo submisso a Deus porque eu acredito, mas eu entendi a colocação dela. E naquele momento ela ainda não estava madura para compreender que aceitar os desígnios de Deus, à luz do que a lei de adoração nos apresenta, nos convidando e nos levando a uma verdadeira submissão raciocinada, não limita ela ou a nós de compreendermos, de buscarmos o nosso entendimento. E é isso, porque eu também vi recentemente que quando temos a vontade de questionar, está iniciando o aprendizado.
E nós temos o péssimo defeito de censurar o questionador. Ou mentezinha complicada que gosta de tumultuar. Não. É no questionamento, pela dúvida, acredito eu, porque também é preciso saber qual é o propósito do questionamento. É isso? Mas, em tese, com o questionamento, você tem a oportunidade de aprimorar o conhecimento. Vai depender do propósito. O que passa na sua consciência. Olha que eu levei a mão ao coração. Isso é simbólico. O que passa em sua consciência. E o pessoal, quando fala em consciência, quer bater aqui, eu digo, bata mais aqui. Sentimento. Consciência é o sentimento. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Se você fizer o mal, vai colher o mal. Eu vou plagiar um irmão que o Bené conheceu, talvez a Flávia conheceu lá no Prosebem, denominado Amaro, está no plano espiritual. Gente boa. Pense no bem, viu, Amaro? Pense no bem, fale do bem, haja no bem para poder se dar bem. Nos dizia o Amaro. Muito obrigado, fiquemos com Deus.